Fala galerinha, tudo bom com vocês? Aqui ó, vamos fazer os últimos desafios, né? A gente já fez sobre o Civilization, que é um desafio web, Boot to Root. A gente já fez alguns miscellaneous, que é como se fosse outros diversos, que não tem um tópico específico, tá? Eu vou tentar fazer agora pelo menos um de cada... o de cripto a gente também já fez um vídeo, né? Foi esses dois aqui, tá? Vou tentar fazer um agora de stego, um de forense e um de reverse. De stego, pessoal, stego, para quem não sabe, seria uma maneira de você ocultar informações dentro de arquivos, tá? Aí pode ser uma música, vamos supor que tu queira colocar um texto dentro de um áudio. Aí você faz a inserção disso, por meio de esconder, né? A técnica mais conhecida, assim, mais tradicional, é você esconder algo dentro de uma imagem, né? Então você pode esconder uma imagem dentro de uma imagem, ou um texto dentro de uma imagem, depende muito da técnica de esteganografia, que isso aí é a grande questão. Isso aí é a grande questão, porque existem inúmeras ferramentas que fazem, eles escondem isso de maneiras diferentes. Então a grande dificuldade da esteganografia é descobrir qual é a ferramenta que foi usada, qual foi o método que foi utilizado para esconder essa informação. E que informação foi, tá? Já que você não sabe o contexto da história. Então vou pegar aqui, esses dois aqui eu não tive tempo de terminar, infelizmente. Acabou que ia terminar numa segunda-feira eu tava cheio de trabalho, enfim. Mas os restantes aqui todos eu resolvi. E aqui ó, esse primeiro aqui, vamos pegar esse primeiro, só para vocês entenderem o conceito. Vou baixar aqui a imagem, tá aqui para cima, salvar, tá aqui para baixo. E aqui tá a imagem, então você pode perceber, é uma imagem comum. Você aparentemente, você não consegue diferenciar que tem alguma coisa a mais naquela imagem. Aqui geralmente são as tirinhas, então tipo assim, aí depois eu aprendi um truque, nossa, fica vendo, tá? Vai no terminal e digita isso aqui, pessoal, não digitem esse aqui, pelo amor de Deus, tá? Esse aqui é um atalho para um comando bem desastroso da sua máquina, então não faça isso. Então eu tenho aqui essa imagem, já ok. E aí eu tenho uma ferramenta aqui, pessoal, que essa ferramenta é praticamente a mão na roda, pelo menos para os mais básicos, tá? Essa ferramenta é o Apersolve, certo? Você vai carregar ela aqui, essa imagem que você acabou de baixar, que eu não lembro onde está, mas eu acho que está na área de trabalho. Aqui, ó, Ancestor 0. Vou colocar ela aqui, ela que já meio que carregou. E aqui, ó, eu já marco algumas opções, ó. Se for compatível com essa ferramenta, que é a ZS Tag, isso aqui é uma ferramenta que faz esteganografia, tá? Ele já roda o comando extract. Então eu vou habilitar assim. E teste todas as opções do ZS Tag também. Sim, eu quero que ele teste todas as opções. Se eu tiver uma senha, que às vezes esses arquivos eles vêm compactado e vêm... compactado não, eles vêm meio que criptografado, o arquivo só pode ser extraído se você tiver a senha. Então vou deixar aqui em cima logo, né? Só pode ser extraído se você tiver uma senha. Então se você souber a senha, você já pode colocar aqui. Então vou deixar isso aqui desabilitado, vou dar um submit. Então essa ferramenta ele vai fazer uma série de testes, pessoal. Ó, aqui ele já traz quantas vezes essa imagem foi carregada, qual o tamanho dela, qual a data do primeiro upload. Ou seja, se for uma imagem que já foi tentada descomprimir ou descompilar, ele vai aparecer as senhas comuns já utilizadas. Então, se em algum momento outra pessoa já descobriu a senha, ela aparece aqui. Então, tipo assim, a ferramenta é fantástica, pessoal. Quando eu achei isso aqui pela primeira vez, eu quase tive vou ficar até calado. Então, vamos aqui continuando. Aqui, ó, ele tá gerando como se fosse os espectros, né, na imagem. Então, cada imagem ela é constituída por 3 cores, que é vermelho, verde e azul. Então ela vai meio que tirando apenas essa camada da imagem, para ver o que essa camada em si ela extrai, tá? Então em algumas situações, e aí é uma coisa que você tem que ter muita atenção, porque às vezes o criador do CTF, ele coloca um negócio bem pequenininho aqui no canto, que você nem vê. Essa pessoa, se ela estiver vendo esse vídeo, ela vai saber, tá? Então, olha aqui, dei uma olhada em todas as maneiras, todas as camadas, né, de cor. Aparentemente não está aqui, ó, todos estão refletindo o mesmo texto, mas como eu falei, tomem cuidado nessa questão, tá? O ZS Tag ainda está rodando, o Stag Hide, que é uma outra ferramenta, ele já deu erro, ó. Então geralmente quando dá esse erro aqui é porque não é com ele, mas na pior das hipóteses eu dou um download files, só para ver se ele traz alguma coisa. Não trouxe nada, então ele não conseguiu trazer nada com essa ferramenta. O OutGuess é uma outra ferramenta também, ele falou que tem um desconhecido data, eu tenho informação desconhecida, mas quando eu baixo aqui, também não traz nada. E aqui, ó, é o ExifTool. O ExifTool, ele traz metadados, né, dessa imagem. Então, eu posso ficar de olho, porque às vezes o cara esconde a flag nos metadados. Então, vamos continuar aqui, ó, dando uma olhada com calma, pra ver se não tem, ó,
não tem nenhum detalhe. Ó, olha aqui, ó. Aqui está a minha flag. Certo? Então, essa ferramenta, pessoal, ela consegue trazer aqui uma visão geral, né? Aqui eu já colocaria aqui, dá um submit, beleza? Aí vem vou fazer mais um aqui, né? Mais um. Que esse aqui, ó, o Docker Ancestors 1, né? Vou novamente voltar, só para vocês verem o poder dessa ferramenta. Então, aqui ela. Vou dar habilitar essas duas opções, dar um submit. Essa já vai carregar 12 vezes. Aí aqui eles fazem um diálogo também. Pera aí, meu, que tô inventando um estego. Bora logo, Docker Uga. Termina logo isso aí. O que é um estego? Colocar um texto dentro do boi. O que é um texto? Um palavrãozinho aqui, arca Uga. Agora eu vou ter que inventar um alfabeto. Então, um diálogozinho aqui. Mesma coisa, ele tá carregando o processo das camadas da imagem. Aqui ele também ainda tá rodando os hashtag. Aqui a gente já pode ver que alguns... Mesma coisa, ó. Esse não trouxe nada. Deu um erro. Ó, aqui já foi um pouquinho diferente, né? O OutGuess já trouxe uma informação legal aqui, ó. Ele disse que conseguiu ler, extraiu alguns bits. Vamos ver se ele trouxe alguma coisa interessante. Ó, OutGuess Data. Ele trouxe alguns dados aqui, ó. Que me parecem um pouco estranhos. Mas nada muito comum. Isso aqui não me parece um arquivo, não me parece nada. Enfim, vamos deixar isso aqui um pouco de lado. Depois a gente volta pra cá. Então o ExifTool também. Esse ExifTool aqui já tem pouquíssimos metadados. O Beanwalk, ele é responsável por extrair arquivos. Ele meio que reconhece padrões dentro do arquivo, que estejam lá dentro, compactados, e consegue extrair. É uma ferramenta muito legal, tá? Então vamos ver aqui se ele reconheceu algum padrão. Ó, aqui ele trouxe um arquivo de 0 bytes. Vamos tentar visualizar com bloco de notas. Por que eu sempre tento visualizar com bloco de notas? Porque pode ser um texto. Ó, aqui ele já me trouxe, aqui seria o cabeçalho da imagem. Ele é um JFIF. Não sei que seria um JFIF, mas também tem alguma coisa já que eu já sei que essa imagem tem alguma coisa dentro dela. O foremost é outro também que eu posso extrair algum dado de dentro. Ó, ele traz o audit sobre o arquivo. Ó, ele falou que um arquivo foi extraído. Mas todas essas distrações que estão acontecendo, elas não estão trazendo... Ó, esse aqui trouxe um JPEG, que basicamente é a mesma coisa. Ó, se nas imagens eu consigo ter, ó, basicamente a mesma coisa. E aí, pessoal, se essa ferramenta ela não conseguir resolver, aí a gente vai ter que começar a ir atrás de outras, tá? Lembrando que algumas precisam ser rodadas no terminal, então precisam ser instaladas via terminal, tá? E aí a melhor maneira de você encontrar essas opções é colocando no Hackertricks. Aí você bota estego. O Hackertricks é basicamente um site de um se eu não me engano, tá, pessoal? Ele é um site de um pentest de um cara muito famoso, que é esse cara aqui. Então ele basicamente documentou tudo que ele faz, as ferramentas que ele usa. Pô, esse site aqui é maravilhoso. I love you, cara, esse cara aqui. Vou até seguir ele aqui no Twitter, tá? Então, esse cara, ele meio que documentou essa parada e hoje é o principal local que você vai pra quando você não sabe fazer um pentest sobre alguma coisa, tá? Então, olha aqui, ele fala todos os processos, as ferramentas, os comandos que são usados, ó, tá vendo? Os mesmos comandos que tem na ferramenta, ó, foremost, beanwalk, exiftool, exit versão 2, o strings, ó, cmp. Então, se você já usou lá, ou seja, praticamente esses primeiros comandos, todos já foram usados lá na ferramenta, e você não descobriu nada, então talvez você precise seguir mais adiante, né? Ó, extraindo arquivo, ó, um texto oculto. Aí que ele fala dessa ferramenta, que é uma ferramenta que ele meio que utiliza. Inclusive, eu ia até dar uma olhada nessa ferramenta, não olhei, mas vou deixar ela de novo aqui de lado. Eu quero dar uma olhada nela, certo? E aí, ó, extraindo dados de uma imagem. Aí ele mostra o Magify para identificar, ó. Aí algumas ferramentas também, pessoal, só funcionam com JPEG. Então você olhando pela extensão do arquivo que você carregou, ó, é um JPG. Você meio que já sabe o que vai funcionar ou não, tá? Esse Beanwalk tem um outro super famoso, que é o StagSeek. Ó, o StagSeek, só pra vocês verem o poder do StagSeek, ele consegue rodar Rockwell, que é uma word list muito grande, em alguns segundos. Então quando você tiver uma imagem ponto... se eu não me engano, eu não sei se ela pega PNG ou é JPG. É um dos dois, pessoal. Vou usar aqui agora. Mas, ó, Ancestor versão essa aqui, né? Deixa eu conferir. É Ancestor 1. Ó, ele é um JPG e eu passo uma word list. O SR, share, word lists, Rockwell. Rockwell.txt.
tá? Então eu tô passando, ó, é muito simples, StagSeek, o arquivo que teoricamente está, né, com a imagem com dado compactado, e aqui uma word list para poder tentar várias senhas e quebrar esse arquivo. Vou tentar rodar, ó, ele encontrou, ó, found password, ele encontrou dentro da word list o alphabet, ou seja, a senha. E o arquivo original que estava dentro, que era uma flag.txt, foi extraída para um arquivo chamado ancestor, ou seja, já consegui aqui. Então eu vou dar uma lida, ó, e aqui tá a minha flag. Então, pessoal, a esteganografia, ela é bem gostosinha, sabe? Eu particularmente gosto, tem gente que não gosta, tem gente que acha muito besta, mas eu acho que ela é importante de você entender, até porque ela pode de fato ser usada para guardar documentos, guardar informações. Então, tipo assim, imagina, você tem uma galeria de fotos, de imagens, onde um criminoso está guardando informações de senhas, ou uma carteira de criptomoeda, alguma coisa desse tipo está no seu computador. Aí você chega para fazer uma análise forense, né, nesse cara que cometeu o crime, e ele sabia das técnicas de esteganografia e guardou todas as informações e uma série de mais aleatórias dentro de uma pasta de imagens. Se você não souber o mínimo a respeito, se você não souber o tamanho médio, porque imagina só, se eu guardo textos dentro dessa imagem, a tendência é que as imagens fiquem mais pesadas do que elas são. Então, a ideia é que você também saiba disso, pra quê? Porque pode ser que você pegue alguém que saiba sobre aquilo. Então não é uma informação inútil como muita gente acha. Muita gente chega e diz assim, ah, Ocla, mas o que quem vai acusar esteganografia, não sei o que. Cara, se existe a tecnologia, se existe um meio de ocultar a informação, existe alguém que vai estar usando ela pro mal. Então se existe alguém usando pro mal, você precisa aprender, tá? Eu sei que é muita coisa pra você aprender, sei. Mas, pessoal, uma informação a mais, um conhecimento a mais, eu não tô dizendo pra vocês conhecerem todas as 999 ferramentas, não. Tô falando pra você vir aqui, se conseguir pegar uma imagem, verificar se ela não tem um estego, verificar com essas ferramentas que já estão aqui, verificar com essa ferramenta online aqui, fazer um processo de automação que também o Apersolve tem, tem uma linha de comando aqui que você pode instalar na sua máquina. Então essa série de coisas vão te ajudar a agilizar nesse processo, tá bom? Beleza? Então continuando aqui, saindo da parte de estego, eu tenho aqui dois arquivos de forense. Eu acho que o mais interessante, não sei, os dois são legais. Esse Basic Forense aqui, eu vou precisar... Deixa eu fazer aqui. Vou fazer aqui que vai estar legal. Vou baixar esse backup. Acho que eu nunca fiz nada de backup. Não, mais tarde. Não, ok. Então aqui, pessoal, olha a quantidade de arquivos. São muito poucos. São alguns... Esse aqui, pessoal, pra quem não sabe o que é um backup, tá? Um backup é como se fosse um pacote, onde ele tem os pacotes de rede que foram passados por uma determinada máquina em um determinado momento. Tá? Então fui lá com uma ferramenta como o Wireshark, que é um sniffer, ou posso pegar via tcdump também, se eu quiser, que é um comando do Linux. Eu posso simplesmente ir lá e capturar um intervalo de pacotes, ou seja, eu posso capturar o que a sua máquina está passando. Vixe, é mesmo? Ele pode saber o que eu estou fazendo? Em parte sim, tá? Então, o que acontece? Eu tenho aqui uma série de pacotes, cada linha dessa é uma parte de um pacote, e cada pacote está com um protocolo. E aí acho que o protocolo mais conhecido, e como tem poucos pacotes aqui capturados, é esse pacote aqui, ó. Esse HTTP aqui, ó. Eu fiz um GET, ó. Eu fiz um GET, que é uma requisição HTTP de um arquivo chamado secret.zip. Então naquele momento eu transferi um arquivo e o Wireshark conseguiu capturar aquele arquivo. E agora eu consigo reescrever, reestruturar esse arquivo, salvar ele? Consigo. Então eu venho aqui em File, questão de Export Objects aqui, ó. E vou escolher HTTP, que é o protocolo que está aqui, ó. Aqui está o secret.zip, ele identificou para mim. Então eu consigo salvar ele. Então eu vou salvar ele aqui na área de trabalho. Beleza. Então beleza, aqui está o secret.zip. Agora se eu for inventar de extrair, ele vai pedir uma senha. Aí entra a questão também de você conseguir quebrar zips. Quebrar arquivos zips que tem senha, tá? Isso é bem simples. Quer dizer, não tão simples, é simples pra mim, né? Que eu já fiz várias vezes, mas pra vocês talvez não seja. Então a primeira coisa, eu vou usar um comandinho chamado zip2john. O que é que o zip2john faz? Existe uma ferramenta que quebra hashes, que é o John. O que é um hash? O hash, nesse caso aqui do John, ele é uma espécie de dado que é extraído de um arquivo, como por exemplo o zip, em que traz o algoritmo de criptografia. Ele traz como se fosse a proteção da criptografia. É como se fosse a hash. Então, tipo assim, o que faz proteger o arquivo? É que você colocou uma senha nele, e essa senha, para não ficar exposta, é claro, ele virou uma string aleatória. E essa string, ela só pode ser decodificada se você colocar essa senha igual. Então, você digitando essa senha igual, ele vai gerar de novo um hash, e esse hash for igual ao que já está lá, ele desbloqueia o arquivo. Então, no final das contas, eu estou usando o zip2john, porque que o zip? Porque eu estou querendo extrair um zip. Se eu quisesse extrair um ra, ele seria ra2john? Nem sei se tem, mas, ó, ra2john. Então, cada tipo de arquivo, se fosse um Word, será que tem um Word aqui? Deixa eu ver, doc2john.
Não tem. Não tem doc2jaw. Então ele não funciona. Ele não funciona com arquivos do Word, tá? Então, continuando. Então vou usar o zip to jaw, para pegar o meu arquivo zip, que é o arquivo secret.zip, e extrair, ou seja, jogar para um arquivo a sua hash. Então ele por padrão joga na minha tela, ó, só que eu quero salvar isso num arquivo. Então isso aqui, pessoal, é a hash, ó, daqui para cá. Isso aqui é a hash criptografada do arquivo. Então eu preciso descobrir isso aqui, tá? Então, ó, vou jogar essa saída para um arquivo, aí geralmente eu faço assim, ó, eu boto secret.zip.hash, aí eu vou saber que é a hash do arquivo zip, tá? Foi? Deixa eu dar um secret.zip.hash. Ó, deu certo. Show de bola. Beleza, olha só, foi uma linha mesmo. É assim mesmo? Acho que sim. Aí sim, vamos tentar. Agora que eu já tenho a hash, eu vou usar o próprio John, tá? O John, pessoal, por padrão, ele usa uma word list dele mesma, tá? Então ele tem uma word list padrão, só que eu não gosto de utilizar a word list padrão e eu também não gosto de ficar digitando a word list toda vez, já que eu gosto de usar Rockwell. Então eu vim aqui, só para você entender, ó, eu vim aqui em John config e mudei a word list para Rockwell, ó. Então eu não vou passar o parâmetro de word list, só para você entender, tá? Eu não vou passar o parâmetro de word list porque a Rockwell já está configurada para mim, tá bom? Então o que eu vou fazer no final das contas? Eu vou passar só o John e o arquivo de hash, que é o secret.zip.hash. Ele, por padrão, passando só isso, ele já subentende que a word list é a Rockwell, então não preciso passar a Rockwell. E por padrão também, às vezes eu não preciso especificar qual é o tipo de arquivo, qual o tipo de hash que eu estou trabalhando, porque ele entende sozinho. Então vamos testar, vamos dar um enter. Pronto. Eu já sei que a senha é bandeira. Lindo e maravilhoso, quebrei o zip. Ó, venho aqui agora, extrair aqui. Sim, agora com a senha. Agora ele mostrou a flag. Então, aqui está a minha flag. Beleza? Então esse aqui do Firefox, pessoal, é o seguinte. Você vai precisar baixar e encontrar os arquivos de navegação. Pessoal, os arquivos de navegação do Firefox é salvo dentro de um SQLi. O SQLi é um tipo de banco de dados em forma de arquivo. Ele é bem simplesinho, tá? Então, ó, se eu abrir o arquivo zip, eu posso até extrair ele aqui para a área de trabalho. Vou tirar esse ponto aqui, e tá o Mozilla. Aí então quando você começa a investigar aqui dentro, aí você começa a ver os extensions, o Firefox. Aí aqui você começa a perceber que tem 2 usuários. Então, ele cria uma pastinha para cada usuário. Aqui são os arquivos de inicialização. Ó, deve ser alguns parâmetros que, que os usuários, tá vendo? Que tem criados. Então vamos nesse mais longo aqui, que eu acho que é ele. Não lembro exatamente se é, mas nesse aqui. E aí vocês podem perceber que tem alguns arquivos, ó, .db. Então, se você vier aqui na pesquisa e botar asterisco.db, vamos ver o que ele traz, ó. Ele traz, ó, o certificado, ele traz esse aqui, o 4 aqui também, que ainda não é o que eu estou procurando. Vamos continuar procurando. E tem outros aqui, ó. SQLite. Então, asterisco SQLite. Ó. Aí alguns, ó, para cache, outros para... Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Form history, permissions, favicons, places. Ou seja, tem uma série de arquivos SQLite, tá? Então, para você abrir esses arquivozinhos, você pode usar uma ferramenta que eu usei, que foi a DB Browser aqui, ó. Você pode também usar a linha de comando, mas, pessoal, é por isso que eu uso o Windows, tá? O pessoal às vezes me pergunta assim, mas, por que tu usa o Windows? O Windows é tão ruim. Microsoft, não sei o que mais. Pessoal, eu utilizo porque existem inúmeras ferramentas de GUI. Não adianta, às vezes o GUI é mais rápido que o CLI. Não adianta. Nesse caso aqui, se eu fosse decorar ou fosse atrás das linhas de comando para poder fazer a consulta e achar, aqui é muito mais rápido. Então aqui, ó, abrir banco de dados. Vou lá no path que eu tô. O path é esse aqui, ó. Vou só tirar essa busca para voltar pro que tava antes. Aqui, ó. Vou pra cá. Coloco aqui. Clico em abrir. Ó, ele só me mostra os arquivos já. Porque por padrão é um arquivo. Vamos primeiro desses places aqui. Eu acho que places é um bom lugar. Porque já parece ser locais em que eu visitei. Places. Então, ó. O que ele mostra aqui? Ele mostra algumas tabelas com alguns índices. Vamos navegar nos dados. Vamos ver nas tabelas aqui que ele tem, ó. Ele tem meta, tem place, tem history, ó. Então aqui tem alguns dados, ó. Não é os dados aparentemente que eu quero. Input history, não tem nada. Keywords também não tem nada. Ó, eu vou com uma clicada, eu vou trocando de tabela, sendo que vocês vão ter que digitar a linha de comando, enfim. Mas, se você quiser ainda, né, se você for um cara que quer ser o hacker via CLI, tudo bem. Não tem problema nenhum com isso. Então aqui aparentemente não é esse banco de dados, vamos abrir um outro. Vamos abrir aqui Form History, não sei. Ou Storage, Storage. Não, Storage não é não. Ó, aqui tem algumas coisas, hein.
Ele acessou um Pest Bean, interessante, mas não tem nenhum dado interessante aqui não, que sirva pra gente. Vamos aqui no Web Story já foi, Place já foi, o Form History. Form History to Sources, não. Vamos ver outro. Cookies, Vamos ver se abre app aqui. Não tem nada, então, esses dois últimos já foram. Protections não, Permissions não. Favicon, não é Cookies. Ó, Cookies aqui tem bastante. Será que é algum cookie? Posso também dar um Ctrl F aqui, ó. Ver se eu consigo dar uma filtrada aqui por... eu sei que é GA. Ó, não tem nada que tenha GA. Agora, sinceramente, eu não lembro. Eu acho que eu pulei, mas eu acho que era um desses. Eu acho que era um desses aqui mesmo. Ó, esse aqui é o URL? Não, só o prefixo. Ah, acho que era aqui. Ó. Aqui. Ó, aqui, ó. Achei. Ah. Capiei aqui danado. Entendeu, pessoal? Então, geralmente as partes de forense eu gosto bastante porque eu me sinto meio que CSI, sabe? Investigando as coisas, investigando os dados. Então é uma coisa bem legal. A parte de reverse, pessoal, vou fazer só um porque a partir de fizer um, todos são iguais, tá? Então, vou vir aqui, vou baixar. Deixa eu ver aqui qual que seria mais. Esse aqui é em Java. Esse de Java aqui. Deixa eu ver esse aqui. Reverse Basic. Inclusive ele já tá aqui. Beleza. Então, ó. Peguei esse aqui é em Java. Java, esse aqui é online, dá pra fazer também, mas... deixa eu mostrar pra vocês aqui. A primeira coisa é eu fazer uma análise do que é ele, né? Qual foi o nome do arquivo mesmo? Ctrl J. Reverse Basics. Ó, ele é um ELF, então ele é um arquivo Linux, tá? Então, se ele é um arquivo Linux, eu posso analisar ele ou até mesmo executar pelo próprio terminal. Então, dá um chmod aqui. Ele já tá com chmod, porque eu tô na parte do Windows. Por padrão, ele faz essas permissões de... Ó, se perceber, ó, ele tá com 777 pra tudo. Ele tá permissão pra todo mundo, qualquer pessoa, enfim. Então, ele já executa se eu botar aqui /reverse basic. Deixa eu ver o que ele executa. Ó. Ele digite uma senha para obter a flag. Errei. Ok. Então, eu poderia fazer aqui. Como eu não tenho ideia do que seja, eu tenho duas maneiras de fazer isso aqui. Ou eu vou por brute, jogando palavras, números, qualquer coisa aqui até acertar. Ou eu vou descompilar o binário para me achar a lógica dele. Ok? Então, eu acho mais fácil descompilar. Então é para isso que eu uso o Ghidra. Tá? O Ghidra ele tem uma vantagem que como eu estou usando o WSL, o WSL agora tem uma integração com o Windows, então eu consigo abrir o Ghidra, que é uma ferramenta de Linux, no Windows agora. Isso é lindo e maravilhoso agora, né? Então, ó, vou abrir, esperar um momentinho aqui, tá abrindo, ó. Tá vendo por que eu gosto do Windows? Porque o Windows adapta até Linux, pessoal. É bom demais. Então vou criar dar um novo projeto, sim. Projeto root, projeto teste, finish. Vou agora em file, vou dar um import. Vou vir aqui, ó, já tô no desktop. Então só preciso agora procurar pelo reverse basics. Ó, aqui está ele. Ele dá um ok. Incorporou. Deu também um ok. E agora eu clico no dragãozinho aqui, ó, com o arquivo selecionado. Vai tá lendo ainda. Hello? It's me. Estranho. Pode ter aberto. Destination já existe, realmente. Bota 2 então. Por que você não abriu da outra vez? Agora abriu. Olha, estranho. Aí nessa hora os fãs de Linux estão dizendo assim, se tivesse no Linux não tinha acontecido isso. Calma, pessoal, calma. Aqui essa raiva no coração. Realmente deu uma travada legal aqui, viu? Mas só pra
Descontrair eu falaria o quê? Ah, se tivesse uma aplicação 100% Windows, não precisava de travar. Deixa eu ver aqui. Pior que eu não sei nem como é que ele se diz aqui no... Como é que ele se comporta aqui. Acho que ele é um subprocesso daqui. Isso aqui, esse LT, bota. É isso mesmo. Abrir o Kida de novo. Não sei por que ele travou. Eu tinha usado uns 300 milhões de vezes. Acho que é só porque eu tô gravando, aí ele inventa de travar. Alguns momentos depois. Deixa eu só botar open. Agora foi. Tem alguma coisa errada. Enfim. Aqui tá o código, pessoal. Todo... Isso aqui é assembly, tá? Isso aqui é como o binário é lido depois de compilado. Então, geralmente quando você compila em C, ele vai compilar em assembly. De assembly ele compila ou passa as instruções de máquina, né? Então, para evitar que a gente faça essa linguagem de baixo nível, existe um compilador que vai fazer você pegar uma linguagem de alto nível e converter em baixo nível, sem necessidade nenhuma de você estar sabendo sobre linguagem de baixo nível, tá? Então, isso aqui é a linguagem onde o programa é lido, então as instruções estão aqui. E aí você vai ter uma dificuldade grande, mas o programa te facilita uma série de coisas. A primeira coisa que você deve entender é que esse programa existe em várias funções, e cada função faz uma determinada coisa. Então eu tenho aqui a função flag, ó, ele faz uma leitura disso aqui, já converte aqui um pouco de C. Então aqui eu tenho algumas variáveis, onde elas são lidas, mas eu não sei o dado dessa variável, não de uma forma tão fácil. E aqui ele faz um while, então isso aqui talvez seja um pouco mais só. E aí no fim ele tome a sua flag. Ou seja, essa função é chamada, então quando ele faz todo esse processo aqui, ele faz um while aqui, gera a flag e me dá como resultado. Só que eu estou precisando saber a senha, né? A senha ela pode estar mais fácil. E a senha geralmente está na função main. A senha não. A função principal que é chamada, ou seja, é a main. E a main chama outras funções. Então eu tenho aqui, ó, uma indefinida função main, que tem uma int c, e aqui ele já dá o puts lá, ó, aquela mensagem, digite a senha. E aqui ele faz um scan, ó, aqui ele faz um scan para ler o que você digitou, e aqui ele salva nessa variável aqui, ó, local underline c. E ele faz um teste. Se local igual a c é igual a isso aqui, ele chama a função flag, que é a função que a gente viu lá. Caso contrário, ele diz, errou. E se não for nenhuma dessas duas informações, ele retorna zero, tá? Então, ó, o que eu preciso então fazer? Eu preciso descobrir o que é isso aqui. Isso aqui, pessoal, é um valor, se eu não me engano, um valor em hexadecimal. Se eu não me engano, tá? Então eu posso converter isso aqui, que é em hexadecimal, em valor decimal. Então, ó, qual é a senha, no final das contas? 13, 37, 20, 23. Então eu não preciso mexer no código, eu só preciso interpretar o código. É claro que isso aqui tá no nível bem fácil, geralmente o pessoal faz muita coisa alterada para que isso aqui fique o mais difícil possível, tá? Mas então eu venho aqui de novo, executo o reverse e agora forneço a senha que eu descobri. 13, 37, 20, 23. E aqui é a flag. Legal, né? Então, eu amo reverse, velho. Não sei porquê, mas isso aqui pra mim parece uma loucura e é uma loucura gostosa, sabe? Entender essa parte de baixo nível, beleza? Eu prefiro isso aqui do que buffer overflow, tá? Então, pessoal, é isso. Fiquem aí, o vídeo ficou bem longo, eu acho, tá? Mas eu tentei trazer o detalhamento de cada função, de como funcionou. Mas eu vou botar um pouquinho agilizado o vídeo, que já dá pra todo mundo assistir tranquilo, sem as pausas que às vezes acontecem, tá bom? Então, até mais e tchau, tchau.